Estimados amigos, camaradas, de manhã estava a ouvir e a ver o balanço feito pela comunicação social da entrada da campanha eleitoral, mais ou menos oficiosa. E a nota geral era que um ambiente morno, que pouco mobilizador, pouco mobilizado. Acredito que tenha sido assim, mas então transmito-vos e peço-vos que fixem esta grande ação para demonstrar que aqui no Porto não é bem assim. Há calor, há convicção, há confiança para reforçar a CDU aqui nesta rua. E por isso dirigimos uma saudação aos trabalhadores e ao povo do Porto. Saudação às componentes da CDU, aos muitos democratas que estão connosco neste projeto unitário da CDU. Eleições que vão determinar muito do próximo futuro na nossa vida nacional. Estamos a 2 semanas das eleições para o Parlamento Europeu. As palavras certas e necessárias já foram ditas pelo nosso camarada João Ferreira e pela Diana. Mas nestas eleições coloca-se uma questão fundamental, que é de saber se elegemos deputados para aceitar as imposições, os constrangimentos, o mandonismo do Diretório de Potências da União Europeia, ou se elegemos deputados para no Parlamento Europeu defender os interesses dos portugueses e de Portugal na União Europeia. Foi isso que os nossos deputados eleitos pela CDU fizeram. Eleger deputados que afirmem o direito inalienável da nossa soberania e o princípio incontornável de ser o povo português a decidir do seu futuro. Há quem, quando nós invocamos a soberania, dizem que nós pretendemos ter uma visão fechada, uma visão nacionalista. Não, a CDU luta por uma outra Europa, uma Europa dos povos, uma Europa dos trabalhadores, uma Europa da cooperação e da paz, de relacionamento entre todos os povos, e não uma União Europeia determinada pelo capital financeiro, pelos poderosos, pelos países mais fortes. Isso nós não aceitamos. E foi essa a luta dos nossos deputados. E é esse o compromisso que mantemos. Vemos por aí deputados do PS, do PSD e do CDS a desunharem-se para provar que são diferentes. É uma missão bem difícil. Foram iguais nas decisões fundamentais, fosse em relação ao tratado orçamental, fosse em relação à governação económica, fosse em relação à redução da dívida à mata-cavalos, fosse em relação ao déficit com os parâmetros do Pacto de Estabilidade. Ou seja, aquilo que é estruturante, aquilo que são instrumentos que nos amarram, PS, PSD e CDS estiveram juntos. E depois o que é que sobra? Vêm discutir entre eles. Mas nós tentamos mais fundos, tentamos negociar posições melhores para Portugal, sabendo cinicamente que tinham votado nos instrumentos que impedem precisamente esse respeito que é devido a Portugal no seu direito ao desenvolvimento económico, ao desenvolvimento e afirmação da sua soberania. Os portugueses, mesmo aqueles que não são da CDU, reconhecem que a CDU, aqui e lá fora, sempre estiveram do lado certo. Que a CDU, quando foi para puxar pelos direitos de que os trabalhadores tinham, de facto, a necessidade de ver concretizada,
dos interesses de quem trabalha e quem trabalhou, os interesses dos pequenos e médios empresários, dos pequenos e médios agricultores e pescadores, foi decisivo para avançar na reposição de direitos e rendimentos, combater as injustiças, denunciar os favores e privilégios da banca, dos banqueiros, do grande capital, designadamente em prejuízo dos lesados do BES, que continuam a aguardar que seja reconhecida a justiça. Lá esteve a CDU com propostas, com intervenção. E por isso nós valorizamos muito aquilo que se conseguiu e que o João já referiu em algumas coisas. Que importante foi, camaradas e amigos, o aumento extraordinário das pensões e das reformas. Que importante foi esta criação dos passos sociais intermodais. Que importante foi a gratuitidade dos manuais escolares até o 12º ano. Que importante foi a bonificação dos abonos de família. Que importante foi para os pequenos comerciantes e empresários, por exemplo, o fim do pagamento especial por conta antecipado pela redução do IVA da restauração. Propostas da CDU, propostas que muitas delas, a primeira reação do Partido Socialista teve foi não, pois nós somos determinados, persistentes, particularmente quando temos a razão que assistia àqueles trabalhadores, àqueles reformados, àqueles pequenos empresários maltratados durante 4 anos, que era preciso repor esses rendimentos e esses direitos. E é com esta consciência de dever cumprido. Nós, quantas vezes já aqui viemos? 40, 50 vezes aqui à Rua de Santa Catarina. E há uma coisa que qualquer residente ou qualquer participante nestas iniciativas pode afirmar, é que a CDU, o que disse na Rua de Santa Catarina, disse o mesmo na Assembleia da República e no Parlamento Europeu. E por isso, um voto na CDU tem esta garantia, que o voto de cada um será respeitado, com base naquilo que é a nossa intervenção, o nosso programa, as nossas questões. Cada um que deu o voto na CDU tem esta consciência tranquila. Votei, exerci um direito democrático que é o do voto, mas usei o meu voto para defender os meus interesses e direitos. Votei na força que pode concretizar este meu anseio, esta minha aspiração. Sim, camaradas e amigos, avançar é preciso. Andar para trás, não. Esta semana que passou, vimos o PS a fazer cálculos eleitorais, a tentar libertar-se do facto de não ter as mãos livres para andar para trás. Porque, obviamente, nesta nova fase da vida política nacional, o PS não mudou. O que mudaram foi as circunstâncias e a correlação de forças existente na Assembleia da República. E, formado que foi o governo minoritário do PS, o PS não se sentia bem em relação a muitas matérias, como aqui referi atrás, particularmente naquilo que era a reposição de rendimentos e direitos. Quer libertar-se, de facto, para, se pudesse, ter uma maioria absoluta. Não vou fazer aqui julgamentos da história, mas ao longo da história sabemos bem, o nosso povo sabe bem o que constituíram maiorias absolutas do PS, com todas as consequências no retrocesso social, na aceitação das imposições da União Europeia, nas privatizações, num compromisso com o grande capital. Sim, camaradas e amigos,
A questão não está no reforço do PS. A questão está no reforço da CDU. Porque quanto mais força tiver a CDU, mais perto ficamos de continuar esta política de avanços, de reposição de rendimentos e direitos. Sim, camaradas e amigos, queremos mais votos e deputados, não é para ter, para mostrar ou para estar. Não, são eleitos que vão intervir procurando a melhoria das condições de vida do povo, procurando afirmar a nossa soberania nacional, o nosso desenvolvimento económico, a criação de emprego, o fim da precariedade, a valorização dos salários. Aliás, o João já referiu isso, mas vem agora, quando o PCP, tal como a CGTP tinha feito, apresentar uma proposta de aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, aqui Del Rey, que isso era irrealista, que isso não podia ser. A mesma argumentação quando foi dos 500 euros de salário mínimo nacional, quando foi para os 600 euros. Sempre que se fala de um aumento salarial, aqui Del Rey, que isso é irrealista. Mas são os mesmos que depois reconhecem. Não, enfim, os salários dos deputados do Parlamento Europeu são normais. Mas depois, em relação ao salário mínimo nacional, aqui Del Rey, não senhora, não pode ser porque é irrealista. Nós vamos demonstrar que com a luta dos trabalhadores será realista e será alcançado no tempo que for necessário. Camaradas e amigos, nós falamos aqui muito da reposição de rendimentos e direitos. Não falamos, talvez, no plano subjetivo, talvez seja o principal. Nós conseguimos recuperar, repor direitos e rendimentos. Mas, quando foi encontrada a solução política, quando foi afastado o governo PSD-CDS, nós conseguimos talvez a reposição mais importante, que foi repor a esperança do povo português de que era possível uma vida melhor para Portugal e para os portugueses. É essa reposição da esperança que nós não podemos permitir que termine. Não podemos permitir que o povo português continue assustado com a ideia de voltar para trás. Não, há condições de avançar. Há condições de avançar. Mas para isso é preciso a tal esperança. E eu acrescento a confiança de que sim é possível avançar. Para trás não. Avançar é preciso nestas eleições, nas próximas para a Assembleia da República. Contem com a CDU. Viva a CDU!